meninas, tudo bem com vocês? Gente, então como vocês viram aí no título do vídeo, eu consegui tirar algo do peito. Gente, meus planos quando eu descobri que estava grávida era amamentar o Gu só até o 3º mês de vida. Mas depois ele nasceu, o coração amolece, o meu marido me pedia muito, a minha mãe me pedia muito, então eu resolvi amamentar ele até o 6º mês. Isso já estava decidido, já era resolvido por questões pessoais minhas, tá? E eu sempre quis amamentar até 3 meses, depois até 6 e pronto. O que acontece? Chegou no 6º mês, eu estava meio que acomodada, porque é muito mais fácil você sair com o bebê já com o mamazinho dele ali, né? Pronto. Com você, qualquer lugar você para e dá um mamar. Então eu acabei me acomodando e foi passando e o Gu agora vai fazer 9 meses. Então eu acordei na quarta-feira passada e falei, não, tá decidido. Eu já tinha me programado pra isso e eu me acomodei e eu não quero. Então eu vou tirar algo do peito, vou fazer o desmame. E daí, eu sempre usava de desculpa, sabe, gente? Ai, mas ele vai sofrer demais. Ai, mas ele vai sentir muita falta. E, gente, na verdade, quem sofreu, quem sentiu falta fui eu. Eu vou contar pra vocês como é que foi desde o começo, tá? Porque, assim, quando o Gu nasceu, um mês depois eu voltei a treinar. Então, durante essa 1h30, 2 horas, ele ficava com a minha mãe. E eu sempre deixava uma mamadeira com o meu leite mesmo, mas eu deixava uma mamadeira pra ele. Então, desde muito pequenininho, ele já mamava na mamadeira, então eu não tive problema nenhum em colocar a mamadeira pra ele agora, depois que ele tava grandinho. Passado, eu acho que 4 meses, eu fui na pediatra e ela me disse que eu já poderia ir colocando outro leite, que eu tinha dito a ela que eu queria tirar com 6 meses. Que eu já poderia ir colocando outro leite pra experimentar. Também não tive problema nenhum com o Gu, o que eu dou pro Gu é o Lestogeno. Eu dei e ele mamou tranquilo, não teve reação, não deu problema de intestino, nada disso. Foi tudo ok. Então daí, nessa quarta-feira, eu acordei decidida e falei, eu vou tirar o seio do Gu. Como é que começou isso, gente? Ele mamava no meu seio às 7 horas da manhã, às 10 horas da noite e durante a madrugada. Como eu contei a vocês, na madrugada ele acordava muitas vezes, muita. Então, tipo, ele ia dormir até umas 10 horas da noite, depois ele acordava às 11, à meia-noite, à 1 hora, às 2, às 3, 4, 5, até chegar às 7 horas da manhã, que ele acordava de vez. E assim, gente, eu não dormia, então você dormir de 1 em 1 hora picadinho assim era horrível, era horrível. Eu não dormia quase nada, isso estava atrapalhando muito a minha vida, eu era uma pessoa extremamente mal-humorada. Eu não era uma boa esposa, eu não era uma boa amiga, eu não era uma boa mãe, porque eu estava sempre irritada, sempre mal-humorada. Então eu falei, não, eu preciso mudar isso. Eu preciso desmamar o Gu e eu preciso dormir. Então eu falei, vou unir o útil ao agradável. Acordei na quarta-feira, às 7 horas da manhã, e já preparei a mamadeira. Ele mamou tranquilo, acordou, brincou, fez todas as outras refeições do dia. E o problema foi aparecer quando era umas 11 horas da manhã, que ele tinha acabado de almoçar e ele queria dormir. E aí, toda vez que ele ia dormir, ele procurava o meu peito. O que me dava a ideia de que não era fome, porque ele tinha acabado de almoçar. Ele queria chupetar mesmo pra dormir, era um conforto pra ele. Então, essa foi a parte mais difícil pra mim, porque era a parte que ele procurava e eu não dava, né? Eu falava, filho, acabou, não tem mais aqui, só tem mamar na mamadeira, acabou o tetê da mamãe. E ele ficava procurando, isso me partiu o coração. Mas, gente, foi mais ou menos uns 2 dias assim, dele ainda procurando bastante o peito, e depois ficou tranquilo. O que mudou também, gente, que eu tô muito feliz, é que assim, ele janta às 7 horas da noite, eu faço ele dormir por volta das 8h30, 9 horas, e depois ele acordava às 10 horas pra mamar, eu dou a mamadeira, e agora ele acorda só às 3 horas da manhã e depois às 7. Então, vocês têm noção, é a primeira vez, assim, é a primeira semana que eu durmo 5 horas seguidas, em 9 meses. O Gu vai fazer 9 meses e é a primeira semana que eu durmo assim, 5 horas seguidas e eu fiquei muito feliz, muito feliz. Então eu vim contar pra vocês como é que foi. Então, gente, eu espero que essas dicas ajude vocês que
Com certeza, se vocês vieram parar nesse vídeo, vocês também estão tentando desmame. Porque a gente acaba ficando uma pessoa muito mal-humorada não dormindo à noite. E eu via que o Gu não queria mamar, ele queria só chupetar. Então, tomara que essas dicas ajudem você também. Os nossos bebês são diferentes, lógico, pode ser que dê certo, pode ser que não dê. Eu espero muito que dê certo, tá bom? Acho que a primeira coisa que me ajudou bastante foi já acostumar o Gu com a mamadeira desde bem pequenininho, tá? Porque eu não tive problema na transição entre o seio e a mamadeira. Ele já mamava a mamadeira, mamava o seio, eu só tirei o seio e continuei com a mamadeira. Sabe, gente, a segunda dica é uma coisa que eu não fiz comigo, mas eu acho que ajudaria bastante. Que é enquanto, no meu caso, o Gu acordava muitas vezes na madrugada pra mamar. Ter uma pessoa pra acordar por você, tá? Porque o bebê, ele sente o cheiro do leite, ele sente o aconchego e ele vai querer. Então é um pouco mais sofrido pra mim e pro bebê eu ir lá ninar ele quando ele acorda à noite, tá? Então, se o seu marido, a sua mãe, alguém puder te ajudar, é o ideal. A pessoa acorda, pelo menos vai durar uns 2, 3 dias, ela acordando e fazendo o bebê dormir novamente. No meu caso, não teve jeito, porque meu marido trabalha, o meu marido tem 2 empregos, meu marido faz faculdade, então não tinha como ele acordar. Eu tive que cuidar disso sozinha. Mas mesmo assim, eu acho que a insistência é o que fez dar certo. O Gu acordava, eu ia lá, pegava ele no colo, dava chupeta, dava carinho e não dava o seio. Meninas, outra dica muito legal que funcionou com o Gu desde pequenininho é nunca dar o leite muito quente, tá? O leite sempre tava de morno a frio. Porque agora, mesmo que eu saia, que eu não tenha bolsinha térmica ou não tenha onde esquentar, o Gustavo mama da mesma maneira, sabe? Não é aquela coisa que ele só quer o leite quente. Ele mama uma madeirinha morninha do jeito que tiver. Meninas, lembrando que, pelo amor de Deus, eu não tô aqui falando pra você tirar o seu filho do seio. Eu tô contando pra vocês a minha história, tá? Porque já era uma decisão minha. Outra coisa, se o seu bebê tem menos do que 3 meses, não tire o mamá dele da madrugada, tá? A partir do 6º mês, o bebê não precisa mais, porque o estômago dele já tem tamanho suficiente pra mamar uma quantidade pra durar a noite toda, tá? Menos do que isso, não é ideal você tirar o mamá, porque ele pode ficar desnutrido, pelo amor de Deus. Não façam isso, tá? Se o seu bebê mama de madrugada e é novinho, continue dando mamar pra ele, seja o peito ou seja a mamadeira. Isso foi uma coisa também que me atrapalhou, porque eu não sabia que a partir do 6º mês o bebê não precisava mais do mamar da madrugada. Porque se eu soubesse desde o 6º mês, eu já ia tentando tirar o mamar do Gu. Eu achei que ele ainda precisava, a pediatra não me falou nada. E agora, recentemente, fazendo pesquisas assim na internet pra ver o que eu podia fazer pro Gustavo dormir uma noite toda, eu vi que ele não precisava desse mamar da madrugada, que ele tava apenas usando o meu seio de conforto, não era fome. Então eu acho que se você tem um bebê assim de 6 meses, já vai tentando tirar o mamar da madrugada, sabe? Vai ficar muito mais fácil pra você. No meu caso, o Gu tá com 9 meses e ele ainda mamava de madrugada várias vezes. Tanto é que o meu seio, eu parei de dar mamar já tem uma semana e ele ainda enche muito, porque o Gustavo mamava muito. Bom, meninas, e tirar o seio, trocar pela mamadeira, foi uma das coisas que me ajudou o Gustavo a dormir mais. Mas isso vai ficar para o próximo vídeo, eu vou contar pra vocês como eu consegui fazer ele dormir uma noite toda. Mas vai ser um próximo vídeo porque tem outras dicas, outras coisinhas aí pra contar pra vocês. A respeito do desmame, é isso. Na verdade foi meio que um desmame noturno, porque o Gustavo só mamava nessa parte do dia, tá? Nessa parte do dia. Nessa parte da noite, na madrugada. Então foi um desmame noturno mesmo, foi essa readaptação, foi acostumar ele a não mamar durante a madrugada e trocar o seio pela mamadeira. Eu espero ter ajudado vocês, tá? Se ficou alguma dúvida, vocês deixem no comentário. Tomara que dê certo, que vocês também consigam, tá bom? Um beijo e até o próximo. Tchau!